Como a Wandinha mostra a influência das emoções? Como a Wandinha mostra a relação entre razão e emoção? A Wandinha é muito racional, fria e calculista, super competitiva, não liga pro que os outros pensam e só faz as coisas que vão lhe beneficiar. No começo da série, logo nas primeiras cenas, a gente vê que vão ser esses traços da personalidade da personagem, essas crenças que vão ser questionados e aprofundados. Isso porque ela diz pro seu irmão que emoção é fraqueza, mas movida pelo sentimento que tem em relação ao seu irmão, que vai se vingar por ele. É lógico, a Wandinha adora uma vingança, mas se fosse qualquer outro garoto ou garota aleatória, ela simplesmente ia sair andando enquanto a pessoa caía do armário amarrada. E vemos principalmente aqui nessa cena que esses traços vão ser questionados e aprofundados. Vemos isso nesse sorrisinho depois que ela joga as piranhas na piscina. A Wandinha tá sentindo felicidade, prazer, mas mesmo as emoções positivas são fraquezas, lembra? Qualquer emoção é fraqueza, não só medo ou vergonha. E exatamente por isso, ela tenta dar uma segurada no sorriso, mas não consegue. Dá pra perceber que ela tá tentando não sorrir, mas acaba sorrindo mesmo assim. A série poderia já ter começado nessa cena aqui, ó, onde a Wandinha tá com a sua família no carro. Eles podiam somente mencionar o que tinha acontecido na escola pra explicar por que ela tava indo pra uma escola nova. Mas aí a gente não ia ter tudo que eu falei anteriormente, e que é de extrema importância pra gente ver que a Wandinha tem sim essas contradições entre razão e emoção. E se emoção é fraqueza, seus pais são então as pessoas mais fracas do mundo, porque demonstram a todo momento seus afetos um pelo outro. São o retrato mais fiel daquilo que a Wandinha luta todos os dias para não se tornar. E exatamente por isso ela tem uma grande implicância com eles, mesmo em pequenos gestos ou falas. Só deles, sei lá, levantarem de uma cadeira já seria motivo para ela enfrentar eles e mandar um monte de indireta para cima deles. Inclusive, ela diz que quer fugir daquela escola porque ali é onde os pais estudaram, e colocarem ela ali faz parte do plano da mãe, para que ela seja igualzinha à mãe. É tudo parte do plano nefasto e totalmente óbvio dele. Ouvir uma versão deles mesmos. E isso seria horrível. Já pensou a Wandinha ter um companheiro que ama ela, uma família e tudo mais? Ela teria muitas coisas a perder, e tendo muitas coisas a perder fica bem mais difícil de você ganhar, porque você vai ter mais preocupações, e preocupações em relação a coisas que não estão no seu controle. E a Wandinha não suporta não ter o controle de literalmente tudo em todas as situações. Ao ser alguém igual à mãe, a Wandinha vai se importar, e ao se importar ela vai sentir mais emoções, e emoção é igual a fraqueza. Então não, obrigado. Levam a sentimentos que liberam o choro. E eu não choro. Por ser super racional, a Wandinha é obcecada por preencher lacunas. Sendo assim, a ideia de colocar ela como uma espécie de detetive é ótima, porque faz todo sentido. Conseguimos ver que não é que essa busca por respostas e lacunas somente lhe dá prazer. Ela sente uma necessidade interna profunda de fazer isso, porque as coisas têm que ter uma explicação no mundo dela. As coisas não podem ficar sem sentido, elas têm que ser racionais. Ela vai ficar sentindo uma coceirinha pra sempre se ela não for atrás da verdade, como ela muitas vezes diz. E aí entra uma coisa interessante para alguém que tenta mostrar o menor número de traços humanos possíveis. Wandinha é muito curiosa, um dos traços mais humanos que existem. Tanto que quando sai alguma fofoca ou treta sobre alguém na internet, isso explode de visualizações e chega em nós até a gente querendo ou não. Mas enfim, a Wandinha é curiosa, tá sempre atrás das respostas, da verdade e da lógica para preencher as lacunas das situações. Nessa parte de preencher lacunas é muito legal de ver quando a cabeça dela tá maquinando, colocando os neurônios para funcionar, tentando achar uma explicação para as ações das outras pessoas que para ela não fazem sentido nenhum. Não sei por que você ficou chateado. É esse o problema. Pra Wandinha, tudo é um jogo de ganhar ou perder. E ela também tem a pré-concepção de que as pessoas sempre fazem as coisas pelas outras como um favor, pra ganhar algo que lhes interessa em troca. E ela dá umas bugadas, por assim dizer, tentando achar alguma explicação lógica e plausível pra quando essa pré-concepção é quebrada. Tipo quando alguém faz alguma coisa simplesmente porque gosta do outro. Por algum motivo que eu não consigo compreender, você parece gostar de mim. A Jenna Ortega entrega uma performance sutil e muito poderosa nesses pequenos detalhes. Um pequeno olhar aqui e outro ali, que dizem muito, e isso é bastante difícil de fazer. Também vemos esses detalhes em momentos que a Wandinha deixa escapar que tá preocupada ou com um pequeno receio, como quando a sua terapeuta diz que leu o livro que ela tá escrevendo. Isso porque a escrita de personagens e de uma história dizem muito sobre nós. É como se estivéssemos colocando partes dos nossos pensamentos e da nossa personalidade naquelas palavras. Nesse momento, a Wandinha realmente se sente lida como um livro, como se tivessem adentrado seu espaço pessoal, que, como já vimos, ela não deixa praticamente ninguém entrar,
a não ser a sua família. Ao entrar na escola nunca mais, muitos desses aspectos da Wandinha começam a mudar, e isso acontece porque ela começa a ter que se relacionar com os outros. A visão que os outros personagens têm da Wandinha é muito interessante também. Num primeiro momento, a gente pensa que não gostam dela porque ela é antissocial ou muito esquisita, ainda mais esquisita que os próprios alunos do colégio. Mas depois descobrimos que, na verdade, o que as pessoas sentem em relação a ela é inveja. Sentem inveja por Wandinha não se importar com nada nem ninguém e fazer o que tem vontade. Falam disso como se fosse uma espécie de superpoder, inclusive. Essas pessoas, no fundo, queriam ser como a Wandinha. Não se importa com o que pensam de você. E faz sentido, porque afinal, não ligar para o que os outros pensam permite você fazer coisas incríveis, como dançar do jeito que você gosta, se divertindo muito. E mais do que isso, você consegue ser você mesmo, do jeito que você quiser. E isso é muito poderoso, porque é algo que muitas pessoas buscam a vida toda. Mas, quando você não se importa com nada nem ninguém de maneira extrema, até mesmo quando a pessoa não está pensando mal de você ou algo assim, ou seja, até quando ela está tendo pensamentos positivos em relação a você, isso pode gerar um afastamento. E apesar de você conseguir ser você mesmo, você acaba perdendo a oportunidade de se conhecer mais, porque é na relação com o outro que nos conhecemos verdadeiramente, através das perspectivas e emoções do outro. O jeito fechado da Wandinha, apesar de ajudar ela com a sua racionalidade e praticidade, a atrapalha em muitas outras áreas também. A personalidade fechada da Wandinha dificulta sua capacidade de se expressar e se comunicar com os outros, o que leva a muitos mal-entendidos e impede conexões mais significativas com as pessoas ao seu redor. Ao evitar sentir emoções e ver isso como fraqueza, a Wandinha reprime seus sentimentos, o que leva a uma falta de compreensão sobre o que realmente sente. A negação das suas emoções pode levar a um distanciamento dela mesma, não só dos outros, impedindo-a de lidar adequadamente com suas necessidades emocionais. Vemos isso claramente na cena em que ela acabou de brigar com a Enid. A Wandinha tem o que ela queria muito: um quarto silencioso, calmo, sem colorido, sem arco-íris, tudo só pra ela ali, de boa. Mas ainda assim, ela não se sente bem, se sente angustiada. Mas pela primeira vez na minha vida, a sensação não é boa. E como eu já falei antes, ela fica pensando e pensando para tentar entender por que isso acontece, já que pela lógica, as peças estão todas encaixadas. Ela tem tudo o que queria. Então por que ela tá se sentindo angustiada? É porque ela sente falta da Enid. Sente que errou com a Enid, que foi uma pessoa que desde o começo tentou entender ela e ser sua amiga. Mas como a Wandinha é nova nessa coisa de emoções, não consegue entender que a resposta não tá nessa parte racional, e sim na emocional. Mas ela aprende isso depois. E até pede desculpas pra Enid, claro, do seu próprio jeito. Ela diz do seu jeitinho que vai sentir falta da amiga. Você vê, pra Wandinha, sempre que ela estiver sozinha no seu próprio espaço, ela vai estar feliz, independente da situação. Mas na relação com o outro, nesse caso específico com a Enid, ela aprendeu que não é bem assim. A relação com o outro é uma das principais ferramentas para aprendermos sobre nós mesmos. E a personagem evolui de um jeito muito bom e bem natural nesse sentido. Ela não vira uma sorridente ou sei lá o quê, porque não faria sentido. Ela vai aos poucos, como nessa cena com a Bianca, onde ela diz que gostaria de se importar mais com o que os outros pensam, já que assim ela conseguiria se relacionar melhor com eles, pois conseguiria perceber o que estão pensando e sentindo. Ela começa a reconhecer suas emoções, agradecer e elogiar os outros à sua própria maneira, com seu linguajar técnico e coloquial, dizendo que as pessoas ajudaram ela a ser mais forte ou a alcançar seus objetivos. E o jeito que a série faz a Wandinha chegar nesse resultado final também é uma ótima escolha. A Wandinha começa a se relacionar mais com os outros personagens porque precisa da ajuda deles, precisa de algo deles, então ela é obrigada. Do contrário, ela não se daria o tempo de conversar com eles. Um dos principais vetores que transformam ela, na minha opinião, é o Mãozinha. Isso porque ele tá sempre com ela e é da família. E por ser da família, mesmo com dificuldade, ele consegue mudar a perspectiva dela de um jeito mais fácil. Porque por ser da família, ela no fundo se importa com o Mãozinha. Tanto que o único momento da série em que vemos ela chorar é quando o Mãozinha quase morre após ser atacado. E é sério, é impressionante como uma mão consegue ter tanto carisma. Wandinha então acaba a série diferente, mas ainda com sua essência muito forte, que é o que nos faz gostar dela. É muito interessante e bem magnético esse embate entre razão e emoção que acontece na personagem da Wandinha. E acho que é uma discussão muito importante para os dias atuais. Isso porque todos almejam ser frios e calculistas, tirar as emoções da frente, para que assim possam ter o melhor desempenho possível, principalmente no âmbito do trabalho. Ou é disseminado que quando alguém se apaixona, ferrou, porque dá muito poder a outra pessoa dentro da relação. Em resumo, as pessoas têm muito medo de sentir em algumas ocasiões. E a personagem da Wandinha mostra que, na verdade, isso pode ser benéfico e te ajudar.
e não o contrário. Wandinha é uma ótima série que eu com certeza recomendo que você assista.